Partido da Mulher Brasileira. Os partidos políticos no Brasil. O PMB, Partido da Mulher Brasileira, ou Brasil 35, começou com Suede Aidar, uma mulher negra, mãe e brasileira que tinha um sonho: a criação de um partido político que garantisse uma maior representação das mulheres no Congresso Nacional e em todos os setores da sociedade. Em meio a um cenário de total descrença política, com o povo cada vez mais cansado de promessas não cumpridas, que em 2008 surge o projeto político do que viria a ser o Partido da Mulher Brasileira. Nesse primeiro momento, o partido seria formado por grupos de mulheres, vindas de todos os cantos do país, e que tinham a mesma vontade: tornar o Brasil um lugar mais justo. A presidente maranhense trouxe suas experiências de vida para a política brasileira, mostrando que a política tem que provir da vivência e da vontade de mudar o cenário atual. Suede diz: Nós criamos o partido após verificar uma necessidade de aumentar a participação das mulheres em todos os setores da sociedade, mas sem excluir a participação masculina. O PMB quer garantir em um mundo globalizado o desenvolvimento do país como um todo. Iremos apresentar três principais representantes do Partido da Mulher Brasileira. A principal figura do partido é Suede Aidar, que atualmente tem 62 anos de idade. A maranhense foi a fundadora do PMB. Suede Aidar Nogueira nasceu no dia 30 de novembro de 1958, no Rio de Janeiro, localizado no Maranhão. A última eleição da qual participou foi em 2018, disputando como deputada federal no Rio de Janeiro, município do Maranhão. Cicleide Bernardo é o vice-presidente nacional do partido. Durante as eleições de 2020, se candidatou a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Cicleide Nogueira da Silva Bernardo tem 41 anos de idade, nascido na capital do Rio de Janeiro no dia 15 de abril de 1980. Uma outra figura importante para o partido é Silvio Malê, o advogado que esteve presente no dia da oficialização do PMB, junto ao presidente Suede Nogueira e o vice-presidente Cicleide Nogueira. O mesmo também se candidatou às eleições de 2020 ao cargo de segundo suplente do Rio de Janeiro. Natural da cidade do estado Rio de Janeiro, Silvio Estrela Malê nasceu no dia 7 de maio de 1960. Atualmente tem 61 anos de idade. A seguir, iremos mostrar alguns fatos e argumentos de diferentes áreas, dentre elas economia, posicionamentos e saúde pública, que mostram o motivo da nossa oposição em relação ao governo brasileiro atual. No ramo da economia, nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, pretende tirar cerca de 1,4 bilhões do orçamento atual do Ministério da Educação para redirecionar a obras federais. Essa redução dos recursos ameaça até os livros didáticos e o transporte escolar. Além de que, fora da educação básica, a educação profissional e tecnológica também será atingida com um corte de pelo menos 115,4 milhões. Sabemos que a nossa educação, infelizmente, conta com falhas e o governo cada vez menos investe nela. Para continuar nossos argumentos, contamos com estúpidos posicionamentos de Bolsonaro. No início de uma enorme pandemia do Covid-19, onde os números de infectados e mortos aumentavam cada vez mais em nosso país, o presidente, no dia 20 de março de 2020, diz: Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok? E 4 dias depois voltou a usar o termo gripezinha em pronunciamento nacional em rádio e TV, dizendo: no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Em um momento onde o posicionamento do presidente do país era importantíssimo, ele apenas diminui a importância de tratarmos essa doença e nos prevenir, falando coisas completamente ignorantes. E para finalizar, não podemos esquecer da parte mais importante.
o quanto Jair Bolsonaro desprezou e continua desprezando a saúde pública. Quando a pandemia começou, em rede nacional, ele não sabia manusear a máscara e nunca incentivou o uso dela. Com 500.000 de pessoas mortas pelo Covid-19 em nosso país, ele provocou aglomerações. No dia 23 de maio de 2021, Bolsonaro promove uma aglomeração em passeio de moto com apoiadores no Rio de Janeiro, além de estar sem máscara, cujo uso é obrigatório no estado. E ainda mais, nosso queridíssimo presidente recusou 70 milhões de vacinas. No dia 13 de maio de 2021, durante a CPI da Covid, quem investiga ações e omissões do governo durante a pandemia do novo coronavírus, o gerente-geral da farmacêutica Pfizer, Carlos Murilo, confirmou em seu depoimento aos senadores que o presidente Jair Bolsonaro recusou a oferta da empresa de 70 milhões de doses da vacina Pfizer ao Brasil, sendo que 1,5 milhões delas teriam sido entregues ao país no final de 2020. Isso tudo é só um pouquinho do que o presidente do nosso país faz para, entre aspas, ajudar o seu povo. Não é à toa que as pessoas chamam ele de genocida. O PMB é um partido político que luta para que a nação brasileira, sua história e suas riquezas sejam preservadas e mais apreciadas. Algumas de suas propostas políticas são: na área política, defendem o fortalecimento de maior participação, representação, consolidação e valorização das mulheres em todas as esferas do poder e de decisão, e em todos os setores da sociedade, mas sem excluir a participação masculina. As cotas de participação feminina ainda não atingiram o ponto ideal nesta representatividade. Por isso, é importante preparar politicamente as mulheres para atuar mais fortemente na política. Na área social, expansão do número de creches, principalmente nas regiões periféricas, para que mulheres participem ativamente do mercado de trabalho e aumentem as rendas das famílias, fomentando a economia e proporcionando estabilidade familiar, o que, por conseguinte, reduz a criminalidade. Na área de direitos humanos, defende o respeito às individualidades e a igualdade de direitos entre todos os cidadãos brasileiros, independente de sexo, credo ou religião, etnia ou cor, em especial para as populações indígenas, respeitando o seu direito de preservar sua cultura e seus espaços territoriais. Na área econômica, economia estável balizada por cobranças de impostos menores e mais justos, que possibilitem o ingresso na economia formal, daqueles que trabalham na economia informal. Na área do meio ambiente, defendem políticas que visem o equilíbrio entre o homem, o meio ambiente e a economia, pois vivenciamos uma era de desequilíbrio ecológico e o partido defende punições mais severas contra o desmatamento e a poluição, protagonistas de grandes desastres acompanhados de mortes que atingem grande parte da população. Eles são defensores também de políticas para a agilização e realização do Pacto pelo Saneamento Básico, mais saúde, qualidade de vida e cidadania, visto que a gigantesca parcela da população que não recebe esse serviço básico está perigosamente suscetível a diversas doenças, sendo um problema crônico e histórico no país. Um dos canais de participação dos cidadãos na democracia representativa é o partido político, que tem o dever de aprimorar a democracia e se organizar para possibilitar o contato entre o povo e o Estado. No Brasil, os partidos políticos devem servir como reais meios de representação da vontade do povo, observando os princípios e ideologias que adotam, comprometidos em atuar conforme seus programas, desenvolvendo a capacidade de considerar a satisfação de interesses que representa, mas sempre buscando um equilíbrio com relação ao respeito a outros interesses presentes na sociedade, diante da sua pluralidade. O partido que ouve a sociedade antes de estabelecer seu programa tem maior chance de identificar-se com essa sociedade, atraindo assim pessoas que apoiam suas propostas, com reais possibilidades de conquistar o poder político. Partindo dessa definição teórica, a pergunta que fica é: o PMB cumpre essa função? O PMB tem como objetivo a defesa do equilíbrio social, econômico, ambiental, político e da diversidade cultural, para assegurar o bem-estar das presentes e futuras gerações, garantindo o desenvolvimento do país como um todo, de forma pacífica e democrática, tendo como foco um país socialmente justo e igualitário, construindo uma nova identidade nacional. Bom, podemos observar que o PMB prega diversas causas sociais que os brasileiros vêm lutando há muito tempo, mas seria importante ver a prática dessas propostas. Será que essas promessas seriam realmente cumpridas?
Apesar de considerarmos as propostas boas, não encontramos esse partido no poder, para analisarmos seus decretos e sua participação, uma vez que o mesmo não teve destaque no poder, o que dificulta um pouco abordar e tratar esse assunto com fatos e argumentos que comprovem que o partido garante a democracia. Tivemos como base apenas as propostas, onde podemos notar que são as mesmas pregadas na internet e em diversas manifestações, como as lutas pelas causas ambientais, maior participação das mulheres em todos os setores da sociedade, o combate ao preconceito, a melhoria da educação nas regiões periféricas, concluindo que sim, o partido PMB abrange causas que a população defende, inclusive nós.